Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago um assunto urgente sobre o Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito, reforça a inscrição, reforça o like, deixa essa moral aí, importante aqui pro canal e de graça para você. Habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link aqui do vídeo, manda aí nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz pra todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, deixa essa moral aí com toda a humildade do mundo, beleza, gente? Antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link da Betfair. Clique uma vez nesse link, faça a tua inscrição lá na Betfair e receba um super bônus de até R$600 para você estar se divertindo. Sem contar que, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Repetindo aqui, link da Betfair fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, beleza, galera? Aqui, hoje o GE, né, fez uma super matéria, vou deixar aqui na descrição desse vídeo a matéria completa do GE, dizendo que o Lyon da França, dono do Lyon, é o John Textor também, né? O cara tem bala na agulha, o cara não tem pena, tem dinheiro para isso. Teria feito uma proposta de cerca de 14 milhões de reais, de euros, desculpa, pelo meia atacante do Vasco, o Ryan, que seria já a maior venda da história do Vasco. Gente, mas esse valor pode chegar a 115 milhões de reais. Ah, Eduardo, é muito dinheiro. É a maior venda da história do Vasco. Por que pode chegar esse valor? Vocês sabem que São Januário vai fechar no final desse ano para reforma e ampliação, né? Vamos ampliar São Januário, precisa, né? Precisamos de um estádio maior, a nossa torcida precisa disso. E o Vasco, obviamente, precisa de um estádio para jogar. São 70, 80 jogos, no máximo, né? 75, acho que não passa de 80 jogos por ano, não. E essa questão envolvendo um estádio para o Vasco jogar estaria no acordo com o Ryan, ou seja, o Vasco mandaria seus jogos também no estádio Newton Santos, né? Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores ou Sul-Americana e por aí vai. Que é muito, então assim, vamos lá, aluguel do Engenhão, 150 mil por jogo, né? Mais ou menos, mais as despesas e muito mais. Então assim, o Vasco só ganha com isso tudo, tá? É sensacional pro Vasco. A venda do Ryan, o aluguel do Engenhão, que o Vasco, ou seja, seria 3 anos, até de 2025 até 2028, então Januário perfeito lá e tal. Sensacional isso pro Vasco. Perfeita a matéria do GE. Vamos agradecer a galera que trabalha bastante. Então assim, repetindo aqui, 86 milhões de reais, passe do Ryan, mais uma bolada aí envolvendo outras burocracias, entrando também no acordo a questão do aluguel do Engenhão, estádio Newton Santos, para ser mais exato. Então assim, gente, primeiro ponto, claro, é um dinheiro novo, é um dinheiro pro Vasco, uma venda que o Vasco nunca fez na sua história, né? Que o Pedrinho vai trabalhar, o Pedrinho vai organizar, o Pedrinho vai montar um time forte para continuar recebendo esse tipo de receita, continuar vendendo bem as nossas joias, os nossos jogadores da base. É assim que funciona o futebol, né? Então assim, para mim essa informação eu fico arrepiado. É sensacional, gente. Sensacional. Porque, Eduardo, tá comemorando a venda do Ryan, o tipo de venda, os valores envolvidos, a inteligência do departamento jurídico, da diretoria, da atual gestão do Vasco. Olha, eu preciso montar um time novo. Eu tenho uma folha salarial, e aí eu já vou entrar nessa questão do processo de reconstrução do Vasco, mais uma vez. A folha do Vasco é superfaturada, o Pedrinho falou sobre isso. Jogadores que não entram, nem relacionados são, com salários absurdos de 500, 600, 700 mil reais por mês. E o Pedrinho tendo que se virar para pagar esse tipo de salário. Absurdo, gente. Absurdo. Então, assim, os responsáveis não aparecem, né? Enfim, mas esse não é o assunto. Vamos deixar esse assunto para o segundo momento. Então, assim, venda do Ryan perfeita. Aluguel do Engenhão, perfeito. Lembrando aqui, o Vasco não vai pagar pelo aluguel, tá? Isso vai estar em contrato. Isso está envolvido na venda do Ryan para o Lyon, para o John Textor. Então, o Vasco está caminhando, na minha opinião, a passos largos para se reorganizar novamente em todos os sentidos. A maior organização do Vasco, na minha opinião, é um time forte, um time que possa conquistar campeonatos nacionais, internacionais e
colocando dinheiro novo para dentro do clube e continuar investindo. É assim que funciona. Funcionou com o nosso maior rival, funcionou com o Palmeiras, que, é a Crefisa, tá, mas teve o dinheiro novo. Tem que ter dinheiro novo. Não adianta. É assim que funciona. O futebol custa caro, você tem que comprar, você tem que vender, você tem que comprar jogador. É assim, e já temos um time legal. E aí você reforça ali com 4, 5 grandes jogadores, aí você tem um time realmente, um dos principais times do futebol brasileiro. E assim, gente, é óbvio que o Vasco vai precisar olhar para jogadores, esse aqui não joga, esse aqui tá encostado, e aí tem que chamar, esse cara tem contrato, não é tão simples assim. Aí o cara não tá jogando, mas recebe uma bolada e recebe em dia, será que ele vai querer sair? Será que aí você tem que procurar o agente do jogador também? Então, vai ser um trabalho árduo, um trabalho muito complexo, um trabalho muito difícil para o Pedrinho e toda a diretoria do Vasco. Bom, mas eu acredito que vamos sair dessa situação, não só por conta da venda do Rayan, mas também outras questões envolvendo patrocínios, a volta do Vasco para uma Libertadores, Sul-Americana, classificação do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco avançou muito bem esse ano na Copa do Brasil, está avançando também no Campeonato Brasileiro. Isso acaba gerando receitas, né, que o Vasco no passado recente não recebia. Ano que vem, o Vasco vai receber 100% das cotas de TV, isso é muito bom para o Vasco, né? Assim, o Vasco não tem nada aí pendente, então isso é muito legal, vai receber receita de venda de jogador, receita, cota de TV, receita de patrocínio, isso é muito importante para a gente. Então, motivos para a gente comemorar, graças a Deus, nesse momento, uma informação muito importante. Bom, amanhã, como vocês sabem, o Vasco enfrenta a equipe do Botafogo no estádio Newton Santos, gente, com transmissão aqui do canal, tá? Com novidades aqui no canal, então você que ainda não é inscrito, reforça aqui embaixo a tua inscrição, é importante demais a tua inscrição e também de graça. Então, botão vermelho, clicou, tá inscrito, ponto. Deixa o like também no vídeo aí, porque é muito importante. Gente, amanhã o Vasco vai receber para esse jogo 2 reforços, né? Retorno do Hugo Moura, que é um dos principais jogadores desse meio campo do Vasco, e também do nosso artilheiro Verratti para esse jogo difícil com a equipe do Botafogo no estádio Newton Santos. Assim, não teremos, alguém perguntou sobre o Paulinho Paula, né, que também está se recuperando aí de lesão, para esse jogo não, mas de repente o próximo, quem sabe, né, que o Paulinho é um excelente reforço aí para o Vasco, para essa reta final de campeonato brasileiro. Então assim, eu acredito, tá, que, Eduardo, dá para o Vasco vencer o Botafogo? Claro que dá, o Botafogo hoje é o principal clube do Brasil, o melhor time do futebol brasileiro, líder do campeonato brasileiro, finalista da Copa Libertadores da América, mas é o Vasco do outro lado. É essa camisa aqui do outro lado. Então temos que acreditar no Vasco sempre. Só a questão do retorno do Verratti e do Hugo Moura? Não. O Payet fez um grande jogo contra a equipe do Bahia. É aquela parada que te dá uma esperança, né? Para esse jogo contra a equipe do Botafogo também. Eduardo, o Rafael Paiva precisa corrigir a cozinha, a zaga do Vasco. Muito verdade isso. Só que a dificuldade para corrigir a nossa zaga, a gente realmente é muito brabo, né? É brabo. E vou dizer por quê. João Vitor, tudo bem, grande zagueiro, um dos melhores do futebol brasileiro, beleza. Mas você olha pro companheiro dele, você tem Maicon ou Léo. Como é que faz? Você tem que escolher um ou outro. Os dois falham. Os dois falham. E vamos lembrar aqui, a equipe do Botafogo é muito rápida. A equipe do Botafogo tem jogadas de ultrapassagem, jogadores que chegam muito bem no fundo, cruzamentos para dentro da grande área. É um time difícil de ser batido lá dentro do estádio Newton Santos. Então, mas reforçando aqui, com transmissão aqui do canal, reforça aí a tua inscrição. Vamos acompanhar o pré-jogo, o jogo pós-jogo aqui, vamos para cima do Botafogo, né, com sangue nos olhos, coração na ponta da chuteira para buscar os 3 pontos. Então, assim, para terminar esse assunto da zaga do Vasco, tem que correr contra o tempo para contratar um zagueiro pro ano que vem. Não dá. Esse ano foi filme de terror. O Vasco estaria numa situação muito melhor no Campeonato Brasileiro, não fosse as falhas de Léo e Maicon na zaga do Vasco. E eu não tô aqui perseguindo o jogador, não. Essa é a verdade. O Vasco estaria numa situação muito melhor, não fosse a falha desses 2 jogadores. Tá certo? Então é isso, minha gente. Daqui a pouco eu volto. Vou insistir aqui. Você que ainda não é inscrito, reforça aqui embaixo a tua inscrição. Reforça também o teu like. Compartilha aí o canal com todo mundo, porque daqui a pouco eu tô voltando. Hoje é dia de live, hoje é dia de vídeo, hoje é o dia cheio, com muitas informações do nosso Vasco, é claro, eu vou tentando atualizar vocês aqui em todo momento, beleza? Beijo no coração, excelente semana e saudações vascaínas.